E aí, que bom que você está conosco, não é? Te dou boas-vindas. E essa é a primeira live de Minutos com Clélia. E seguramente esse assunto de adoção faz parte, porque a Clélia, ela também é fundadora do grupo de apoio à adoção Refúgio, desde 1999. E é claro que o grupo de apoio à adoção Refúgio tem na Clélia uma base muito segura. E Clélia não é só fundadora desse grupo, mas ele alcança toda a região metropolitana leste. Então, essa é a razão por que nós estamos juntos esses dois assuntos em Minutos com Clélia. E ela é arteterapeuta, ela é psicopedagoga, psicanalista clínica, também graduada em comunicação social, jornalismo, e o mais importante é mãe de 4 filhos, e temos filhos por adoção, são 7 netos. E o tema de hoje é uma declaração de uma pré-adolescente que desejou ser adotada, e quando tudo estava inicialmente já acertado, e já estava em casa, ela saiu com aquela frase que você viu no nosso convite: eu vou voltar para o abrigo, mas aqui, nessa casa, eu não fico. Então, você imagina como é que o pessoal ficou. O pessoal do fórum, as expectativas, não é? E por isso nós optamos por essa live, onde você também pode participar. Envie pelo chat as suas perguntas, as suas questões, as suas dúvidas, porque assim nós podemos ter uma interação muito mais completa. Então, agora eu vou passar para a Clélia, porque assim ela também dá o toque dela, não é? Muito bem, Clélia. Olá, pessoal. Boa noite. Vocês sabem, é um prazer sempre muito grande estar com vocês e podermos conversar, pelo menos, sobre este tema dessa noite. Eu quero dar boas-vindas a todos aqueles também que já chegaram, que estão prestigiando o nosso encontro, mas nós queremos, como o Jano já disse, que você participe, que você dê o seu alô, que você, enfim, interaja conosco, né? Essa é a nossa ideia. Bem, Clélia, tudo bem que eu já dei uma prévia pessoal, mas o mundo da adoção ele é muito amplo. Sim. Então, por qual razão exatamente você escolheu esse tema, esse assunto para o nosso encontro de hoje? Bom, eu escolhi este assunto porque, primeiramente, eu acho um assunto extremamente importante e muito pouco se conversa sobre ele. Porque, de um modo geral, as pessoas acreditam que a criança que está lá, acolhida na instituição, ela está desesperada, desejando demais ir para a adoção. Ela quer ir para a casa dela, ela quer voltar, e, na verdade, não é bem assim que acontece. Não é assim, nós temos essa perspectiva, essa percepção, mas não é assim que acontece. Existem resistências íntimas em muitas dessas crianças. Às vezes são crianças maiores, são crianças que têm outras demandas que precisam ser trabalhadas, entende? Então, fica muito difícil nós acreditarmos que elas querem ir para a adoção. Não, isso não acontece. Elas preferem, muitas vezes, a pseudo-liberdade do abrigo, não é abrigo, da instituição de acolhimento, do que realmente trazer essas demandas. Entende? Mas, olha, essa situação, ela sai na contramão dessa ênfase crescente de destaque para crianças maiores, adolescentes, pré-adolescentes, não é? E, claro, muita gente já tem um receio de adotar crianças maiores. Não é? Agora, será que, de fato, essas crianças são mais difíceis de adotar? Seriam crianças inadotáveis? Não.
Não, eu não acredito. Eu, pessoalmente, não acredito que existam crianças ou adolescentes inadotáveis. É necessário ajustes. É necessário que haja um bom trabalho, tanto do lado da família, como do lado da criança. Agora, tem uma coisa. A performance dos casais, das famílias nacionais, tem melhorado muito. Há eu diria, uns 15 anos, um pouco mais, até 20 anos atrás, quando nós falávamos de adoção tardia, a gente estava falando de crianças de 2 anos, 3 anos. 3 anos já era criança velha. Hoje, adotar uma criança de 7 anos, 8 anos, é perfeitamente normal. Mas o que acontece? São crianças maiores. E, como tal, são crianças que viveram mais tempo na sua família de origem. Ou, talvez, não tem aquelas que também estão na instituição, como nós temos? Sim, também. Então, elas estão, mas elas viveram os abusos, elas viveram o abandono, enfim, uma série de situações negativas, elas assistiram, presenciaram, viveram na sua família de origem. Então, o que acontece? Elas não querem viver de novo isso numa nova família. Então, elas resistem, elas preferem estar na cômoda situação do abrigo, da instituição. Mas será que elas não vivem uma dualidade? De um lado, elas querem adoção, mas do outro lado, elas estão habituadas na instituição. Então, eu não acredito que elas queiram adoção. Elas não são ainda... Elas sabem que elas saíram de uma situação delicada, mas agora elas estão numa zona de conforto, certo? Então, o que acontece? Elas não estão pensando, como nós, às vezes, daqui de fora, pensamos, que elas estão desesperadas para serem adotadas e querem. Não, nós trabalhamos, nós, o grupo de apoio, o movimento nacional, enfim, da adoção, trabalha exatamente para isso, para que o maior número de crianças que perderam a proteção da sua família de origem possam ser adotadas. Mas elas estão quietinhas lá na instituição. Elas não estão pensando tanto ainda nessa situação. Ah, sim. Porque quando uma criança ou adolescente diz que deseja voltar para a instituição, isso é uma situação muito constrangedora, porque os pais chegaram ali de coração aberto e querem levá-lo, e quando ela fala isso, parece que fica difícil, parece que quebra alguma coisa. Então, o que na verdade, então, falta para que essa situação, como nós citamos aí, não aconteça? Será que falta algum preparo? Como é que isso anda? É aquilo que eu disse. Quando a criança está na instituição, ela normalmente ela está numa zona de conforto. E quando ela chega à instituição, ela sai desta situação de abandono, de abuso, de todos os traumas que ela passa, mas ela chega na instituição e ela é acolhida. E ela é tratada nas suas necessidades básicas, que é saúde, que é estudo, que é higiene, que é tudo isso. Então, ela está tranquila. Mas o que acontece? Mesmo que ela seja, vamos dizer, tenha perspectiva de ser adotada, ela não é preparada para isso. Uma criança, como você colocou, ela chega nesse ponto de dizer, não, eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para o abrigo. Evidentemente, é uma criança, um pré-adolescente, um adolescente que não foi preparado para a adoção. Não foi preparado. Será que ela tem um tipo de um choque? Porque lá na instituição ela tinha os amiguinhos, tinha uma rotina,
de certo modo, até às vezes impessoal, e de repente ela está numa casa com adultos, ela e 3 ou 4 pessoas. É uma mudança, essa mudança é muito pesada para elas, que a gente pensa que não, adotar, chegar numa casa, ter família, etc. A gente pensa que isso é o sonho de consumo dela, mas ela sofre uma mudança brusca, porque lá ela está impessoal. E em casa, como é que isso funciona? Pois é. Olha, eu entendo assim, quando tem uma confirmação que determinada criança vai para adoção, esse trabalho com a criança tem que começar imediatamente. Na instituição? Sim, na instituição. Por quê? Porque senão ela fica nesta zona de conforto, sendo atendida nas suas necessidades básicas, até pensando que ali vai ser a casa dela para sempre, e não é estimulada ou não é orientada que ela vai para uma adoção. Então, por exemplo, uma criança, quando chega-se a essa ideia, ela vai para a adoção, você precisa trabalhar de uma forma delicada, de uma forma sensível, mas ela precisa começar a ser trabalhada de forma a metabolizar o luto que ela traz da sua família de origem. Mesmo que ali ela sofreu abusos, ela sofreu uma série de questões, ela precisa vencer este luto. Essas crianças, elas trazem muitas demandas internas, muitas. Mas, aparentemente, elas, nessa zona de conforto, esses assuntos não são conversados, não são elaborados, nada acontece. Elas simplesmente vivem. Então, há um preparo. É preciso levar a sério que o preparo não pode ser só do casal, da família. Então, mas então isso quer dizer que a criança que está na instituição também precisa ser preparada para a adoção. Não só dizer para ela que ela vai ser adotada, deve ter alguma outra situação que a ajude a tocar nessas questões internas que ela tem. Então, fica a pergunta, como é que isso pode ser feito? Como essa preparação pode ser feita? Não é muito fácil. Por exemplo, quando a criança chega na instituição, ela tem que ter essa consciência de que a família biológica vai sair de cena. Ela não vai mais ter contato com essa família. Enquanto isso não ficar claro para ela, ela sempre fica com aquele sonho, com aquela ideia, aquela esperança de que ela vai voltar. Então, primeiro precisa ficar claro para ela que aquele ciclo acabou e que vai começar um novo tempo. Então, aquela família vai desaparecer do cenário da vida dela. Talvez até a maioridade, quando ela tem, vamos dizer, o direito de ir atrás. Mas até lá é assunto resolvido, não tem família. Então, essa é a primeira questão que precisa ser levado para a criança. Ela tem que se conscientizar. Isso é uma grande perda, não é? Sim, é uma perda. Por isso que eu falo de luto. A criança precisa ser trabalhada nesse luto. Agora, você fez uma pergunta, quer dizer, como que essa criança pode ser trabalhada? Eu vejo que existem várias formas. Por exemplo, até a família, vamos dizer, de apoio, a família acolhedora, pode proporcionar a essa criança uma vivência familiar diferente do que aquela que ela traz como bagagem, certo? Então, isso é preciso também disponibilizar. Mas na nossa cultura se fala mais
em instituição de acolhimento e pouco de famílias acolhedoras. E, na verdade, família acolhedora também é esse gancho para que a criança comece a perceber que família não é só aquilo que ela tinha de referência. Existem outras situações. Mas vamos falar da nossa realidade. Crianças que estão abrigadas, como que elas podem ser trabalhadas? Sim, sim. Eu não sei se tem pessoas que não conseguem, vamos dizer, se acreditar. Mas eu, particularmente, vejo que a arte é uma possibilidade imensa. A música, a dança, o teatro, é muita coisa importante para ajudar a criança a fazer. Eu mesma trabalhei durante muito tempo preparando crianças para adoção, e algumas crianças para adoção internacional. Então, o que acontece? A gente trabalhava com essas crianças, porque nem sempre a terapia convencional ajuda as crianças a trabalharem essas grandes demandas que elas têm. Você precisa provocar. É porque eles precisam verbalizar, e às vezes eles não têm repertório para verbalizar. Sim, e às vezes nem eles sabem Sim. exatamente o que eles têm. Então, a arte, ela é muito interessante porque ela é essa possibilidade de tocar, de provocar essas questões que estão escondidas. Então, a dança, o teatro, a música, de um modo geral, faz com que essas crianças se desabrochem, se abram. Por exemplo, eu, quando trabalhei com crianças no preparo para adoção, eu me lembro de um caso, tinha uma menina mais ou menos de uns 7 anos, e ela ficava sempre sentada num canto, retraída, a mãozinha fechada, olhando assustada, enquanto algumas outras crianças brincavam, se mexiam, interagiam. E eu fiquei assim pensando o que poderia fazer com que aquela menina saísse daquela situação. E nós trabalhávamos com muitas fantasias, muitas brincadeiras, e houve um dia que eu ofereci para ela uma fantasia de um urso. Ela vestiu a fantasia e ela veio com tudo para cima do grupo, com agressividade, enfim, ela externou exatamente aquilo que incomodava, que ela tinha guardado, a demanda dela, certo? Então, aos poucos, ela foi mudando de fantasia. Então, por exemplo, balé, ela colocava de bailarina e dançava, e começou assim a ser mais suave. Então, a arte, por incrível que pareça, é uma forma extremamente boa, né? Para que essas crianças possam trazer à tona as suas demandas, os seus conflitos, que normalmente na terapia convencional não sabe. Né? Bom, nós estamos discutindo a questão do que afirmou uma pré-adolescente quando chegou em casa, no início do tempo de convivência, já tudo mais ou menos acertado, mudado de casa. Ela disse, eu volto para o abrigo, mas aqui eu não fico. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, esse é o assunto, não é? Então, Clélia, quando eu ouço você falar da importância da preparação dessas crianças, já um pouco maiores, né, 6, 7, 8 anos para cima, os pais também, claro, precisam de serem avaliados, embora eles contam com o apoio do pessoal técnico do fórum, psicólogo, assistente pessoal, assistente social, não é? Mas onde eles vão buscar um repertório desse nível? Porque as crianças
não são produzidas numa... Não temos uma cartilha. Como é que eles podem se preparar? Porque cada criança é uma criança. Então, por isso, que recursos os pais podem disponibilizar justamente para se preparar nesse sentido, quando uma criança diz, olha, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para a vida. Não é uma situação tão fácil, porque aqui é aquela hora que tudo é colocado em xeque. Muita gente, inclusive, diz que esse problema ocorre por culpa dos pais. Porque os pais não estão preparados, ou seja qual razão for, os pais são geralmente responsabilizados. A maioria das pessoas realmente colocam que o insucesso de uma adoção acontece porque os pais não estão preparados. Eu entendo que a adoção é uma via de mão dupla. Não dá para pensar somente na adoção, aliás, no preparo do casal, e não pensar no preparo da criança, se é que já está certo que essa criança perdeu a proteção da sua família de origem, que será encaminhada para adoção. Ela também precisa ser preparada. Agora, o casal, evidentemente, isso seria um outro assunto, né, uma outra prática, mas nessa hora em que eles são colocados em xeque com uma rebeldia da criança, é que você vai perceber quão sólidos eles estão nessa vocação e na determinação de acolher esta criança problemática, por exemplo. Sim. Agora, o que eu quero colocar é o seguinte: se lá atrás, essa criança tivesse sido trabalhada na instituição de acolhimento, ela não precisaria chegar ao ponto de jogar na família adotiva estas demandas com essa força. Claro, ela vai ter sempre algumas demandas, ela sempre vai ter algumas coisas, mas a ponto de dizer, eu não quero ficar aqui, fui, isso eu acho muito complicado. Fico imaginando os pais que, com todo o amor, com todo o coração aberto, ouvem uma frase assim, uma posição, uma decisão desse naipe, desse tipo, o que podem fazer? Né? Porque exatamente o que acontece. Então, presta atenção, para a gente, não sei se você entende bem, e talvez as pessoas possam entender. A criança, ela precisa saber o que é ser adotada, o que é ter uma nova família, o que é ter novos familiares, novo espaço, enfim, ela tem que entender o que é a adoção. E está acontecendo que não tem isto. E essas questões precisam ser feitas. Aliás, eu acho que a gente pode até ver, nós tivemos um caso recente, acho que foi a nossa penúltima adoção no grupo, né? E nós tivemos adoção que está aí na tramitação de 4 crianças. Um casal só? Um casal. E eles, a ideia inicial era que eles fossem desmembrados 2 em 2, mas, enfim, nós tivemos um bom casal e, realmente, acho que eles já estão aqui, e eles, então, tiveram esse problema com uma das crianças. Sim. Então, agora a gente vai mastigar um assunto de vida, não é? Vamos lá. No caso da mais velha, que no início ela passou a nos bloquear, tanto a mim quanto a Arnalda, né, quanto a minha esposa. A gente percebeu que ela estava tendo uma dificuldade maior em aceitar essa aproximação, essa adoção, né? Então nós começamos a sentir. E a partir desse momento nós começamos a tentar buscar, né,
o que estava acontecendo, né? Se alguma coisa trouxe à tona, alguma coisa que ela viveu, porque a gente não conhecia bem a história dela, a não ser, assim, um pouco que o Rodrigo sabia, e o que eles retratavam pra gente mesmo, né? No decorrer dos dias eles iam falando, né? Sim, ao começo, assim, alguma reação, algum bloqueio, né? E isso foram situações que, a princípio, nós sentimos, assim, um pouco de frustração, né? Porque nós estávamos tentando buscar o porquê isso estava acontecendo. Ela estava trazendo à tona algo que aconteceu no passado, retratando aquilo que vivenciou, e de repente enxergou de novo a figura paterna, materna. Então, nós estávamos sempre buscando. Então, foi assim, um momento assim, de frustração. Foi os primeiros desafios para nós a respeito do caso da nossa filha. A gente sentia, a gente estava em algum lugar, né? Então, nesse momento, nós sentimos frustração, né? Sim. E aí a gente teve momentos, é claro, assim, bem às vezes até calorosos, né? Que conforme acontecia alguma coisa, e a gente sempre falava para ela, principalmente eu sempre falava para ela, né, que a gente não ia desistir dela. Pois é, este caso é bem interessante, porque quando nós íamos fazer, quando nós fomos convidados, o grupo foi convidado para poder fazer a intermediação, existia um casal, sim, temos no nosso grupo um casal, que tem condições. Eu conversei com as 4 crianças e disse o seguinte... 4 crianças? Eram 4. Mas a ideia era desmembrar as crianças. Mas daí eu disse, olha, eu não sei, vamos tentar. Daí essa menina que deu problema, ela chorando mesmo, ela disse assim, sabe, tia, eu gostaria muito que você, já que vai ajudar a gente, encontrasse alguém que ficasse com os 4 de uma só vez. Eu disse, olha, a gente vai tentar, mas não é tão fácil. E foi mais possível do que nós pensamos, porque o casal não aceitou dividir as crianças e acolheu os 4. E justamente ela, que queria que os 4 estivessem juntos, justamente ela deu problema depois. Ah, sim. Vamos ver mais um pouquinho? Vamos lá. Porque o nosso intuito sempre foi manter os 4 juntos, né? Sim, é verdade. Desde o início. Inclusive, até abrimos, né, o leque para não separar os irmãos. Então, chegou o momento, né, que ela sentou conosco e passou para nós que nós éramos pessoas boas, que ela até gostava, né, de ficar com a gente, ela viu que os irmãos dela também estavam sendo bem cuidados, mas ela não estava conseguindo se sentir confortável, ela não queria ser adotada. Então veio um porquê, né? Foi isso. Nós começamos a questionar por quê. Todos receberam o mesmo amor, estão recebendo o mesmo afeto, carinho, e por que ela não? Então, através desses porquês, nós tivemos ajuda, né, do refúgio. Então, você percebe, até os pais que são leigos, que nunca foram pais, eles perceberam que aquela criança tinha uma determinada demanda. Então, o que aconteceu? Ela queria ser adotada, mas a proximidade com esses pais trouxe a ela questões e o pai identificou bem. Porque, na verdade, depois, no tratamento e tal, a gente não vai entrar nos detalhes da criança, exatamente havia um problema em relação à mãe, ao pai, etc. e tal. Então, na verdade, o que acontece? Mas o problema era com os pais biológicos ou com esses? Não, com os pais anteriores. Ela trouxe essa... Entendi. Então, você percebe que o pai está percebendo alguma coisa tem. Ele era leigo, ele é no assunto, mas ele disse, alguma coisa tem. Então, é isso que precisa ter, essa sensibilidade de perceber. Quando você provoca,
Então, ela queria, mas ela não teve estrutura para aguentar, vamos dizer assim, uma adoção, porque ela tinha uma demanda não resolvida. Sim. Certo? Essa é a questão. Será que... E assim, na Foi uma verdade, mistura, né, de situações. Um pouco dentro do abrigo. Então, assim, vamos dizer que em questão de um ano foi muita mudança para eles, né? Foi muita coisa que mudou, né? Na vida deles. Então, ela não conseguiu. E também somos amigos de vocês. Somos seus amigos e depois somos os seus pais. Mas, nós estamos num outro processo, né? Estamos em uma nova fase, né, com ela, né? Que agora estamos nos reaproximando dela novamente. Porque durante algum tempo ela realmente não quis nos ver, né? Ela ficou lá dentro no abrigo, né? E não quis nos ver. Estava sendo acompanhada pelos técnicos lá do abrigo, né? Pelos psicólogos, né? Sim. Mas assim, nenhum momento desse momento que ela teve essa ausência, nesse momento a gente não desistimos dela, né? Sim. Nós mantemos, né, essa questão de que ela é nossa filha. Então, veja aqui. Então, só para eu entender, então, quando ela disse que não queria, ela voltou para o abrigo? Então, ela voltou para o abrigo. Esta ruptura, que foi de novo uma ruptura, né? Porque, por exemplo, ela foi abandonada pelos pais, ela foi, talvez a família extensa não assumiu, ela foi para a instituição, então, muito foi, até que de repente ela chega numa família. E ela, então, nesse período, ela estava com os outros 3 irmãos. Exatamente. Agora, essa ruptura que ela teve com os pais por adoção, poderia ter sido vencida, passada, se ela realmente tivesse resolvido essa demanda que o pai e a mãe, muito sabiamente, já sacaram que de fato existia alguma coisa. E de fato existia, foi o que foi dito depois, no tratamento e tal, quando houve essa sensibilidade de todos os técnicos. Mas, na verdade, essa ruptura dela voltar, é uma marca que ficou. É uma marca, quer você queira, quer não, é uma marca que ficou. Porque ela rejeitou, né? Ela ela rejeitou aquela família. Ela rejeitou. Agora, voltar também para a instituição é uma outra ruptura. Sim. Ela teve que viver um tempo, me parece que foram 2, 3 meses, longe dos irmãos que ela amava tanto. Os irmãos não foram. Não, os irmãos ficaram, exatamente. Então, essas questões que eu vejo que o trabalho, eu insisto, o trabalho precisa ser feito previamente. Vamos ver se elas têm, mas vamos ver como é que está a situação agora. E agora, nessa nova fase, nós estamos novamente nos reaproximando, né? Sim, agora o que ficou para trás, nós agora tivemos alguns encontros já com ela, e nós retratamos que ela que ficou para trás ficou, e que nós teríamos uma nova história, né? Que se nós pudéssemos juntos escrever numa página nova, isso vai ser assim, um crescimento para a nossa vida, né? Sabe? Então, e ela entendeu. Tem um pedaço que ela conta, que eles contam como foi a volta. Ela voltou para casa e o que foi que desabrochou esse desejo de voltar. Será que vocês, os técnicos aí, conseguem achar esse pedacinho? Uns 2 meses, não? Sim. Ela viu os corações. Acho que é um pouco antes. No mesmo dia, a gente tem um mural, né? Isso, é por aí. E a gente desse alguma coisa para minha esposa. Aí eu comprei algumas flores, aí dividi entre eles, né, entre todos nós. Eles fizeram, cada um pegou sua cartinha lá, e foi entregue e tudo. Só que a nossa filha, antes dela ter saído daqui, do nosso lar, ela fez umas estrelinhas, uns coraçãozinhos de artesanal de papel, né? E ela guardou essas estrelinhas. E o que ela fez? Ela pegou, tem um mural que nós temos. No mesmo dia, a gente tem um mural, né, na sala,
E eu coloquei algumas gerações mesmo, eu coloquei o desenho, né, o trabalho que as crianças fez. Eu colei, né, na naquele mural. E aí a gente colocou também as experiências uma vez em volta, né, do desenho. Então, a filha, né, a primeira... Então, quando nós entramos na porta de entrada, ela já está de frente com esse mural. Quando ela entrou em casa, de novo, né, depois de todo esse tempo, ela ficou uns 2 meses no abrigo. 2 meses, quase 3 meses. E a gente sem muito contato, porque até então ela estava restringindo o nosso contato, né? Só foi feito quando realmente ela pediu para... Sim. Né? Depois do trabalho dos técnicos, né, do fórum, assistente social, todo o grupo. Né? Então, quando ela entrou, foi a primeira coisa que ela viu, né? A primeira coisa que ela viu quando ela entrou foi o mural, e aí ela viu o desenho. Vocês colocaram, né, o meu coraçãozinho que eu fiz, né, que eu deixei. Eu pensei que vocês nem tinham guardado, né? Esse coraçãozinho, porque ela falou para mim, até eu peguei para ele e falei assim, você não estava presente, mas você faz parte da família, né? Nós sentimos a sua falta aqui. E aí ela ficou feliz, e aí ela, até então, ela chamou de tio, né, de tia, colocou o nome. E daí, a partir daí, ela, espontaneamente, ela nos chamou de mãe e pai novamente. Ela foi... Bem, Clara, você há de convir que esse é um final feliz, né? Porque o não dela não foi um não definitivo, pelo menos não ficou caracterizado. E o que você pode, assim, acrescentar para ser um estímulo? Porque acho que nem toda a história pode ser contada assim, mas essa pode. Então, essa pode. O que eu vejo é o seguinte, nós precisamos, eu sei, e as instituições, elas fazem maravilhoso com as crianças, porque as crianças são tiradas de uma situação de miséria e vão para a instituição de longa permanência para serem trabalhadas de várias formas. E não é uma criança, não são 4 crianças, são muitas crianças. Então, essas questões básicas de saúde, isso, aquilo, são cuidadas. Agora, eu vejo que seria interessante, talvez, dentro das instituições, um profissional que pudesse fazer esse trabalho de preparar essas crianças. Neste casal, o que eu percebo é o seguinte, eles estavam muito firmes, muito seguros. Ela é a nossa filha, ela não nos quer, mas nós a queremos. Certo. Sim, esse senso de pertencimento é mais fundamental do que a gente imagina, do que cama, casa e comida. Sim, porque ela percebeu, você viu que na volta, quando ela voltou, e ela percebeu que ela estava no mural, juntamente com os outros irmãos, ela passou a chamar de pais quem ela estava chamando somente de tio. Então, ela percebeu, mas as demandas dela, os problemas pessoais que ela tinha em relação à figura materna, à figura paterna, vão continuar sendo trabalhadas, mas foi começado a ser lapidado nesse trabalho conjunto muito bom que foi feito com os técnicos, abrigos técnicos do judiciário, e realmente ela pôde trazer. Então, sabendo que ela podia dizer quem eu sou, qual a demanda que eu tenho, qual o problema que eu tenho. Ficou descoberto qual foi o problema, então? Sim, foi descoberto e ela precisa realmente de um acompanhamento. Mas ela conseguiu verbalizar, ela conseguiu trazer, então agora ela volta para casa de uma forma nova, né? Ela volta para casa com uma perspectiva muito boa, no sentido de que ela entende que agora ela faz parte de verdade dessa família. Eu tenho até a impressão que os outros irmãos, observando tudo isso, também foram enriquecidos, porque, claro, eles também devem trazer
demandas que só vão surgir, talvez, mais pra Sim, frente. sim, sim. Sim, eu acredito que todas as crianças institucionalizadas, elas têm demandas. Mas é que algumas são tão mais fortes e dramáticas e marcantes do que os outros, que chega nessa situação. Eu não quero ser adotado. E é isso que a gente precisa evitar. Porque, às vezes, nós conseguimos, por exemplo, conseguir casais como este, Sim. entende? Tão, vamos dizer, aptos para adoção, e ter uma criança que a gente sabe que está precisando de um lar e dizer eu não quero ir. Então, isso é dramático, isso é terrível. Agora, isso aconteceu, então, nesse tempo de pandemia, Sim. onde, na verdade, não tinha nem o contato da escola e os pais tinham que se virar com eles dentro de casa. Foram muitos ajustes, inclusive quando eles decidiram pelas crianças, pelos 4, eles tiveram que fazer uma mudança para uma casa maior no tempo de pandemia. Então, fizeram a mudança, fizeram os ajustes, então, deu tudo certo. E agora, eles estão numa fase muito boa. Aliás, eu tenho até, mas não sei, eu não deixei, mas tem um finalzinho que eles colocam aí, alguma coisa, para ver como é que está terminando essa história, como é que está, né? Vamos embora no último dia. Então, agora, as nossas expectativas agora são boas, né? Boas, positivas. Eu acho que a gente está numa fase nova, né? Dessa questão de aproximação, aproximação, né? Sim. E é um grande otimismo, né? Da parte técnica. Ela sempre pergunta de nós, né? Quando ela tem as audiências, né? Ela tem não queria ir embora no último dia. Né? As coisas delas que ela deixou para trás, nós sempre deixamos, né? Guardadinhas, sempre queremos dizer, as coisinhas delas estão no mesmo lugar. Estão no mesmo lugar. E quando ela chegou e ela viu tudo ali, isso aumentou, né? Essa perspectiva da parte dela, a questão né? da aproximação, né? Foi importante. Então, eu sei que todo mundo está, assim, talvez, querendo saber o fim dessa novela, né? Parece novela das 8. Como que terminou? Só daqui 20 anos, talvez, né? Mas o que é legal é o seguinte, só para vocês, eles estão ainda falando no tempo que estavam fazendo as últimas visitas e, enfim. Mas eu vou dizer para vocês, vou contar o fim da novela, pelo menos dessa primeira parte. Ela já voltou para casa, ela já está vivendo com a família, com os pais, e é que eu estou sem o meu celular, mas ontem de manhã eu recebi uma mensagem da mãe, dizendo que está muito feliz, que é um tempo totalmente novo, que a menina está realmente respondendo de forma muito boa a essa reaproximação, que na verdade foi, e que eles estão contentes de descobrir a nova filha que eles têm. Então, é como se eles tivessem adotado 3 e agora adotaram mais uma, não é? Então, é isso. O que a gente tinha para conversar é o seguinte: nós realmente achamos que está na hora de começarmos a trabalhar muito também na preparação, não somente do casal, mas também da criança, certo? Eu quero, vamos dizer, agradecer aos técnicos, pelo menos nesse caso, foi maravilhoso. Eu, inclusive, pude participar das conferências online do tratamento dessa criança, e eu vejo como os técnicos têm um papel muito primordial e muito importante. E eu estou recebendo aqui também a notícia de que nós tivemos no nosso encontro de hoje o grupo de Ouro Fino.
Muito prazer, amigos. Vocês percebem, é um movimento muito grande. A gente perceber que o nosso movimento está aumentando cada vez mais. São vários grupos. No nosso grupo, aqui em Mogi, mas nós estamos filiados à Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Isso são mais de 180 grupos no Brasil todo. Mais ou menos esse número. Nós estamos aí. Então, agradecemos a presença do grupo Diogo Filho. Paulo Sérgio, agradecemos também você, é uma eterna inspiração para nós. Cláudio Neto, Maria José, Neto, Maria José, pessoas amigas, Elizabeth. Elizabeth, Marcos Eduardo, enfim. Elizabeth Fagundes. Se eu tivesse acesso aqui à coisa, eu ia ver todo mundo que está comigo. Nós estamos aprendendo. Vocês tenham paciência, a gente está aprendendo. Exatamente. Esperamos que a próxima live seja a melhor. Se vocês vissem, eu vou contar para vocês. Aqui na minha sala está parecendo um circo. Se eu me mexer, tudo cai na minha cabeça. Vocês não têm ideia. Isso é exagero também. Tá? Mas muito legal, da equipe nossa também, que tem dado um apoio muito grande. Pessoal, nós queremos agradecer. Agradecer que estamos aqui, tá bom? Outra coisa, aproveite e se inscreva no nosso canal. Minutos com Clélia. Eu equilibro alguns assuntos diversos, mas a maioria deles assuntos sobre adoção. 50% do tempo. Exatamente. Uma semana com adoção, outra semana um trabalho mais com as mulheres, feminino. Exato. Então, se inscreva no nosso canal. Nós queremos aumentar e fortalecer, e este canal também é um meio que está a serviço da adoção. Então, vai lá, curta, compartilhe, para que a gente possa aumentar o número dos nossos seguidores. Tá bom? E só desejo acrescentar, Clélia, que a adoção é um assunto que envolve mais do que só a criança, porque nós estamos sempre nos adotando, nós temos que nos relacionar com pessoas que às vezes não querem ficar conosco, não é? E como a gente lida com isso. Então, a família é um espaço muito próprio para esse aprendizado. Então, continue conosco. Nós queremos dividir com você e aprender também com você. Por isso, deixe as suas perguntas e nos nossos próximos encontros, no nosso próximo live, vamos ter também esses esclarecimentos. Está bem? Ainda tem 10 minutos. Ok, eu não sei se tem alguma pergunta, alguém teve alguma pergunta que gostaria de fazer, a gente não sabe. Se tiver... Maria José. José Maria de Moraes. Tempo para destituição familiar. Como atrelar isso à rejeição à adoção? Os processos, me parece que fica assim, não é, Clélia? O tempo, porque quando uma criança chega na mão do fórum, tem que ser pesquisado um universo de pessoas, de possibilidades, para poder haver a destituição. E talvez seja isso que a pessoa queira saber. É um tempo, às vezes, longo que demora. Essa questão jurídica não é muito a minha praia, mas eu sei que existem posturas diferenciadas de juízes. Existem aqueles que destituem a criança antes que elas tenham pais. Existem aqueles que destituem somente quando aparecem pretendentes. Então, isso depende de cada fórum? Não sei, depende, me parece, da visão de cada juiz, principalmente, que ele é a autoridade máxima, ele decide como que as coisas acontecem por lá. Agora, o que eu percebo é o seguinte, a destituição, ela até pode demorar, mas o importante é saber, aquela criança vai para adoção? Ótimo, então se ela vai para adoção, ela vai para adoção. Agora, a destituição pode demorar um pouco mais neste caso, ou demorar um pouco mais naquele, mas o importante é saber que o andar da carruagem é esse. Então, a preparação faz sentido também quando a destituição pode eventualmente demorar. Ok? Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui.
Quero desejar para vocês uma boa noite, até o nosso próximo encontro, e ó, abraço, A gente pode estar junto por um tempinho, tá bom? tá bom? Ó,